índice de liquidez corrente, ou então também conhecido como liquidez comum, ou simplesmente pela sigla LC. Esse foi o assunto do vídeo passado. E hoje eu quero continuar, esse foi o assunto do vídeo passado que eu trouxe de modo introdutório, né? E hoje eu quero continuar tratando sobre isso, sobre esse índice de liquidez que tem a ver com a capacidade de pagamento de uma empresa no curto prazo, ou seja, no período de até um ano, porque na contabilidade curto prazo é o primeiro ano, é o ano 1. Então, o índice de liquidez corrente mostra o quê? Mostra a capacidade de pagamento da empresa no curto prazo. E qual que é a fórmula básica desse índice? Índice de liquidez corrente. Vamos pensar na própria palavra antes de pensar na fórmula ali, né? Então, índice, ou seja, algo que mostra um número referencial, índice de liquidez corrente. O que é liquidez? É o quanto que um recurso, a velocidade com que um recurso se transforma em dinheiro, ou seja, o dinheiro é o bem mais líquido que existe. Você tem dinheiro, você consegue trocar isso por qualquer coisa a qualquer momento. Enquanto que, vamos supor, eu tenha 1 milhão em estoque parado lá dentro da empresa, eu não consigo converter isso em dinheiro tão rápido quanto o próprio dinheiro em si. Então, existe essa escala, né, de liquidez. Índice de liquidez corrente. Corrente por conta de que aquilo está circulando, ou seja, é no curto prazo. Então, o índice de liquidez corrente tem a ver com o quê? Com os recursos que são transformados em dinheiro rapidamente no curto prazo. E qual que é a fórmula? É ativo circulante dividido por passivo circulante. Então a fórmula vem da divisão entre o ativo circulante pelo passivo circulante, que são justamente duas partes do balanço patrimonial que mostram os fatos patrimoniais, os fatos contábeis de curto prazo, né? Tanto dos bens e direitos, que é o ativo circulante, como das obrigações, que é o passivo circulante. Então, nada mais lógico do que realizar a divisão entre curto prazo com curto prazo, bens e direitos, a divisão entre bens e direitos e obrigações. Isso eu já tratei no vídeo passado, só trouxe um apanhado geral aqui. Mas hoje, então, eu quero começar a tratar sobre um exemplo e algumas observações. Vamos utilizar a empresa Companhia Casa das Lingeries Limitada para o cálculo dos nossos índices. Neste exemplo, ao longo de todos os vídeos, sempre usarei esse exemplo. Neste exemplo, analisaremos apenas dois períodos, 2024 e 2025, por exemplo. O livro-texto básico que eu estou utilizando é esse aqui, ó, Análise das Demonstrações Contábeis. Se você quer entender um pouco sobre contabilidade empresarial ou contabilidade gerencial, eu super indico esse livro aqui, que também é do professor José Carlos Marion, Análise das Demonstrações Contábeis, Contabilidade Empresarial. E também indico a biblioteca da PUC-PR, de onde tirei esse livro é da biblioteca, e também a própria universidade, a PUC-PR. Não me formei em contabilidade aqui, mas me formei em administração de empresas e atualmente sou aluno de letras aqui. Então eu super recomendo essa universidade e o próprio livro. Então vamos lá. É importante realçar neste momento alguns aspectos relativos à liquidez corrente. Então são 3 pontos principais que é preciso ter em mente sobre a liquidez corrente. O primeiro é que o índice não revela a qualidade dos itens no ativo circulante. Os estoques estão superavaliados, são obsoletos, os títulos a receber são totalmente recebíveis, então a gente não está verificando se aquilo ali, qual é a qualidade desse ativo, né? Segundo ponto é que o índice não revela sincronização entre recebimentos e pagamentos, ou seja, por meio dele não identificamos se os recebimentos ocorrerão em tempo para pagar as dívidas vincendas, ou seja, não existe aqui equivalência de tempo. Assim, em uma liquidez corrente igual a 2,5, aparentemente muito boa, pode a empresa estar em crise de liquidez, pois grande parte dos vencimentos das obrigações a curto prazo concentram-se no próximo mês, enquanto que a concentração dos recebimentos ocorrerá daqui 90 dias. Então, pode ocorrer essa falta de sincronização, porque o pagamento é de curto, nós estamos avaliando curto prazo, afinal de contas, passivo circulante e ativo circulante é no prazo de um ano, mas as contas são para serem pagas daqui 30 dias, enquanto que os recebimentos é para daqui 90 dias. Então veja que tem essa situação. E terceiro e último ponto, como um aspecto que contribui para o redimensionamento da liquidez corrente no sentido de elevá-la, é o estoque estar avaliado a custos históricos, sendo que seu valor de mercado está, valor de realização de venda, normalmente acima do evidenciado no ativo circulante. Portanto, a liquidez corrente, sob esse enfoque, será sempre mais pessimista do que a realidade, já que os estoques serão realizados a valores de mercado e não de custo. Então a liquidez corrente sempre traz essa característica pessimista. Bom, então isso que eu tinha para o vídeo de hoje, e é preciso lembrar que existe um tripé de análise, né? Esse tripé de análise básica aí de contabilidade gerencial, se você é dono de empresa também, ou mesmo contador,
ele está basicamente pautado sobre o quê? Sobre capacidade de pagamento de uma empresa, que são os índices que têm a ver com o pagamento de uma empresa, os índices de rentabilidade e os índices... Deixa eu até entrar na página correta aqui para eu não falar muita bobagem, né? Que o vídeo já está extenso, que é o tripé básico de análise, que diz o seguinte, que são os índices de liquidez, né? Os índices de rentabilidade e os índices de endividamento. Então, os índices de liquidez têm a ver com a capacidade de pagamento de uma empresa, os índices de rentabilidade e os índices de endividamento. Beleza? Eu fico por aqui, então, no próximo vídeo já quero tratar sobre... relembrar isso tudo que eu tratei até agora, né? Mas também já tratar sobre o cálculo em si, um exemplo. Vídeo passado, uma breve introdução sobre índice de liquidez corrente, o LC.